Venho a ti me confessar pra minha alma. Olá, meu irmão, minha irmã, meu colega, minha colega, que me assiste aqui mais uma vez. Estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Como eu disse na semana passada, nós voltamos com os nossos cultos dominicais presenciais, mas ainda assim estamos gravando o sermão para que os irmãos que não podem ainda participar estejam ouvindo em seus lares. Nosso texto de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 22 até ao 34. Não seja ansioso. Lucas, capítulo 12, do versículo 22 até o 34. Vai dizer assim: a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios. Eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis ansiosos, pois a indagar, que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos pela palavra do Senhor. Queremos pedir muito, por favor, que o Senhor fale aos nossos corações. Nós precisamos do Senhor, Pai. Precisamos da Tua graça, do Teu alcance, Deus, de maneira que deixemos de ser ansiosos, que é a temática de hoje. No nome de Jesus. Amém. O nível de ansiedade da sociedade nas últimas 5 décadas, sem dúvida, aumentou consideravelmente. Se por um lado hoje nós temos mais acesso à tecnologia, nós temos mais conforto, temos mais acesso à informação, ao conhecimento. Por um outro lado, cada vez mais se aumenta o número de pessoas que se sentem ansiosas ou que se denominam ansiosas. E, com certeza, todo mundo já experimentou um dia de ansiedade. Os fatores para a ansiedade, eles são dos mais variados, né? São vários os fatores que levam uma pessoa, um indivíduo, a dizer que está sentindo ansiedade. E Jesus já nos seus dias, com seus discípulos, ele compreendeu muito bem que desde aquela época, ou naquela época, a ansiedade, ela
já era muito forte, ela já tomava conta de muitas pessoas. E então quando ele chama agora, nosso texto aqui, seus discípulos, de modo que se abstenham, ou de modo que se evitem a ansiedade. O chamado de Jesus aqui, ele revela que não precisamos ficar ansiosos pelo fato de que o Senhor cuida de nós, pelo fato de que o Senhor está ao nosso lado. Vocês hão de convir comigo que quando a ansiedade ela se torna algo forte em nossas vidas, nas entrelinhas nós estamos dizendo, consciente ou inconscientemente, que nós não estamos crendo que o Senhor pode nos ajudar, crendo que o Senhor pode nos auxiliar, de tal forma que nós ficaríamos então livres de nossas preocupações. O Senhor Jesus Cristo, ele então trabalha essa questão da ansiedade nos versículos de 22 até o 34, e ele começa então com uma advertência. No bloco anterior de versículo, você nota que Jesus trabalha a questão da ganância, a questão da avareza com seus discípulos. Ele alerta, em vez de vocês juntarem tesouros para si mesmo, quer dizer que vocês devem juntar tesouros nos céus, vocês a fim de se tornarem ricos para com Deus. E com certeza o Senhor Jesus Cristo antecipou o questionamento dos seus discípulos. Veja bem, uma vez que agora nós não devemos juntar tesouros para nós mesmos, mas sim devemos juntar tesouros nos céus, a fim de que sejamos ricos para com Deus, como que eu então posso me precaver? Como então não me preocupar diante da possibilidade de ficar sem comer, diante da possibilidade de ficar sem a minha vestimenta, sem a vestimenta adequada? E é então que o Senhor Jesus Cristo entra com uma advertência aos seus discípulos, não apenas aos discípulos daquela época, mas a todos os que hoje se encontram na terra, espalhado pelo mundo inteiro. Versículo 22 do capítulo 12 vai dizer isso: por isso vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Que coisa, meus irmãos! Sem dúvida é um dos mandamentos mais negligenciados, porque não ser ansioso ou deixar de ser ansioso é uma ordem imperativa do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Nós não devemos ficar ansiosos e talvez seja o mais claro e o mandamento menos obedecido ao longo do tempo. Não fique ansioso, não fique, portanto, ansiosa. E você percebe que essa orientação de Jesus, nesse primeiro ponto aqui, ela tem duas lanças. A primeira é: não se preocupe com a vossa vida quanto ao que você vai comer. Ou seja, quanto à comida, não fique ansioso. E a outra, sobre o seu corpo, quanto ao que você irá vestir, sobre roupas. Jesus ensina aos seus discípulos aqui a não se preocuparem com comida e com roupa, que são coisas básicas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Alguém já disse que a preocupação, ela é como uma cadeira de balanço. Isto é, ela lhe dá algo para fazer, mas não te levará a lugar algum. Assim é a ansiedade. Nós não vivemos para comer, nós não devemos viver para vestir, preocupado com essas coisas, ou seja, as nossas vidas, que Jesus vai dizer, não é a vossa vida, não é a vida mais importante do que o comer,
do que o bebê, a vida é muito mais importante do que essas necessidades básicas, como alimento, como roupa. Nossas vidas, elas devem ser vividas para o Senhor. E se nós quisermos vivermos para o Senhor de maneira louvável, de maneira que glorifique o nome dele, tais preocupações devem ser secundárias, porque a preocupação primária do servo de Deus deve ser agradar o seu reino, deve ser a ideia de satisfazer aquele que o arregimentou. Nós não vivemos para vestir as últimas modas, nós vivemos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. A advertência para os seus discípulos é: não fique ansioso quanto ao que comer, quanto ao que vestir. E logo após de dar então essa advertência, não seja ansioso, não seja ansiosa, Jesus passa então agora para uma ilustração. Jesus usa duas ilustrações para mostrar o cuidado de Deus para com a vida dos discípulos de Jesus. No versículo 24 até o 26, Jesus usa a ilustração dos corvos para mostrar como Deus pode então prover os alimentos. E do versículo 27 e 28, Jesus vai trazer a ilustração dos lírios do campo para mostrar que Deus provê roupas. Nos dois casos, o objetivo de Jesus é mostrar que se Deus providencia comida para corvos e se Deus providencia roupas para os lírios dos campos, quanto mais para os seus servos. E aí nós não precisamos e não devemos ficar ansiosos. Vamos olhar então a ilustração dos corvos para a gente entender. Jesus disse no versículo 24, na parte A: considere os corvos, eles não semeiam, eles não colhem, eles não têm armazém, nem celeiro, e ainda assim Deus os alimenta. Curiosamente, sob a lei do Antigo Testamento, se você olhar Levítico capítulo 11, no versículo 15, lá você vai perceber que o corvo era um animal impuro, ou uma ave impura. E o que é uma ave impura? A ave que não se devia comer, a ave que não podia ser prestado sacrifício com ela. Lá você vai notar que o corvo ele é chamado de uma ave abominável, ali naquele contexto, uma ave impura. Então, Jesus está querendo mostrar para os seus discípulos que, olha, se Deus cuida assim do corvo, que é um animal abominável, sob a ótica da lei, vocês acham que ele não vai cuidar de vocês, que ele não vai prover o mantimento necessário para o dia a dia? Então você não deve ficar ansioso quanto ao que você precisa comer. E a sua outra ilustração sobre roupas, no versículo 27, quando ele vai trabalhar lírios. Olha só, considere os lírios, como eles crescem. Eles não fiam, eles não tecem, mas eu lhe digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E o que é essa glória de Salomão aqui, em toda a sua glória? Era quando o rei se preparava para uma grande festa, quando ele estava com a sua melhor roupa, e ali o Senhor Jesus Cristo está dizendo que nem neste momento Salomão era melhor vestido do que os lírios. E os lírios dos campos aqui não é uma flor específica, mas provavelmente o Senhor Jesus Cristo estava próximo
de muitas flores, e ali ele usa esse exemplo, porque interessante aqui que as flores, elas fazem menos do que os corvos, porque elas apenas crescem. Os corvos ainda saem para buscar o seu alimentinho. Aqui as aves, os lírios, elas apenas fazem o que Deus ordenou que fizessem, ou seja, crescer e embelezar o cenário ou a criação do Senhor. E a flor, por mais simples que seja, ela ultrapassa a boniteza de Salomão no dia mais glorioso. E você vê que nessas duas ilustrações, o Senhor Jesus Cristo faz um outro argumento. Ele vai usar a expressão quanto mais nas duas. Veja que ele raciocina de algo menor para algo maior, tanto do corvo para o servo, o discípulo dele, quanto mais aos servos. E da mesma forma com os lírios. Olha, se os lírios são assim, bonitos, quanto mais o servo do Senhor não será assistido pelo Pai. E no versículo 28 vai dizer, mas se Deus assim veste a grama, que hoje está viva no campo e amanhã é jogada no forno, quanto mais Ele te vestirá, homem de pequena fé. Foi George Miller, grande missionário, que disse, o começo da ansiedade é o fim da fé. E o começo da fé verdadeira é o fim da ansiedade. Você tem tido fé, confiança em Deus, como a ave, como o corvo tem, como o lírio tem. Eles não sofrem, até porque nem podem, porque não têm raciocínio, não são seres humanos, mas nós somos seres humanos e servos do Senhor, e nós devemos então confiar ao Pai as nossas vidas, no que tange a nossas necessidades mais básicas, que é o de nos vestirmos, que é o de comermos. Você tem confiado em Deus ou você tem estado demasiadamente preocupado com o dia de amanhã? Você tem colocado diante de Deus essas questões básicas ou você tem sofrido muito? Essa ilustração muito nos chama a atenção e nos mostra como o Senhor das nossas almas, como o Senhor Todo-Poderoso faz. Nós devemos a Ele toda a nossa confiança, porque Ele tem cuidado das nossas vidas, como o apóstolo Pedro vai dizer em sua carta, olha, lance ao Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você tem experimentado o cuidado do Senhor na sua vida, no passado, no presente? Se sim, o futuro, você deve condicioná-lo à sua fé em Deus e assim esperar tranquilo, confiante de que o Senhor nada deixará faltar para você. Depois da advertência, depois dessa bonita ilustração da ave, do corvo e da florzinha, do lírio, Jesus agora faz uma aplicação, nos versículos 29 até o 34, ele aplica algumas verdades para os seus discípulos, diante daquilo que ele tinha ensinado. Fala, não, agora, já que eu já adverti, já que eu ilustrei, agora eu quero que vocês apliquem algo na vida de vocês, para evitar a ansiedade em relação às coisas básicas da vida, não somente nas coisas básicas, mas em todas as questões que nos acometem. O Senhor Jesus Cristo traz uma aplicação. E o primeiro aspecto dessa aplicação é que nós devemos buscar o reino de Deus. Os versos de 29 até 31, eu quero ler novamente para vocês. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações,
porque os gentios, ou seja, os que não servem a Deus de todo mundo, é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Isso é uma verdade maravilhosa, que deve, portanto, ser aplicada nos nossos corações. Nós devemos injetá-la na nossa veia, para que assim entendamos, evite a ansiedade, buscando o reino de Deus. E assim, tudo que nós necessitamos, veja só, tudo que nós necessitamos é diferente de tudo aquilo que nós queremos. Quando o Senhor Jesus Cristo fala, e todas essas coisas, que coisas são essas? Não é tudo que eu pedi para Deus, Deus vai me dar pelo fato de eu estar buscando o reino dele, mas ele está dizendo aqui, estas coisas é o quê? As minhas necessidades básicas, eu posso confiá-las ao Senhor, que certamente Ele irá cuidar de mim nesse sentido. Buscar o reino de Deus significa usar os nossos dons espirituais para promover o governo de Deus aqui na terra. Isso significa orar mais, isso significa ler mais a Bíblia, significa compartilhar mais do Evangelho, significa doar mais na missão, significa adorar mais, significa servir mais, significa amar mais as pessoas e a Deus na horizontal e na vertical, para que Deus seja então conhecido. Significa também viver de todo o coração por e para Jesus Cristo. Isso é o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é isso. A aplicação de Jesus para que nós nos vejamos livres de toda a ansiedade é buscar o reino de Deus e a sua justiça. É buscar as coisas do alto e não as que são aqui da terra, porque Cristo está no alto, assentado à direita de Deus Pai, conforme o apóstolo Paulo vai trabalhar em Colossenses 3, na sua carta. Mas um outro aspecto, um outro lado da aplicação de Jesus, não é apenas buscar o reino de Deus, mas também colocar o dinheiro, ou seja, colocar o tesouro onde deve estar o nosso coração. Eu quero ler o versículo 32, que Jesus Cristo vai dizer o seguinte: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Isso é uma verdade, uma outra verdade extraordinária. O Senhor nos fez cidadão do reino dele. E se eu sou um cidadão do reino dele, não há o que temer. Eu preciso então descansar e confiar. E aí ele entra com o outro aspecto de coloque o seu dinheiro onde deve estar o seu coração. Versículo 33, na parte A, o Senhor Jesus Cristo vai dizer, olha, vende o que você tem e dê aos necessitados. Ora, agora Jesus aqui não está defendendo que os cristãos devem vender todos os seus bens e doar para outros, mas ele está dizendo que os cristãos devem fazer o possível para administrar os recursos de Deus. Aqui o aparente, nós não temos recursos próprios. Tudo que nós temos, tudo que nós somos é do Senhor. Então, de que maneira eu tenho administrado aquilo que é de Deus, que Ele deixou para eu coordenar? Ou seja, para que eu seja, então, o mordomo. Como que eu tenho cuidado daquilo que Deus me deu? Eu tenho administrado de maneira adequada? Veja bem que o reino de Deus, ele avança através da generosidade dos cristãos. Existem tantas pessoas que se denominam
cristãos, mas não são capazes de dar uma oferta missionária, não são capazes de ajudar um necessitado, não são capazes de fazer uma visita a um presídio, seja feminino ou masculino, e ali levar um presente para alguém. Tem gente que não é capaz de doar roupas que não usam mais. Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Jesus continua no texto dizendo, no versículo 33, na parte B, olha, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça vai comer. Onde você gasta o seu dinheiro é uma orientação muito boa, ou a indicação muito boa de onde está o seu coração. Nós somos atraídos por várias coisas, a ideia de se trocar de carro todo ano, de comprar uma casa melhor e mais nova, de estar sempre bem abastecido com as melhores roupas. Não há nada de errado quanto a isso. A questão é se essas coisas, se essa busca desenfreada por essas coisas que eu citei, se eles têm ocupado, se eles têm sido o meu tesouro, ao ponto de eu colocar o meu coração nessas coisas e aí não há mais espaço para o Senhor. Tudo isso parece, ou pode parecer, que é a razão para a felicidade. Se eu trocar de carro, eu serei mais feliz. Se eu comprar uma casa nova, eu serei mais feliz. Se eu trocar o meu guarda-roupa de 3 em 3 meses, eu serei mais feliz. Se eu fazer uma viagem para o exterior gastando muito dinheiro, eu serei mais feliz. Nós somos seduzidos muitas vezes pela ideia de que seremos mais felizes se fizermos ou se comprarmos tal coisas, e esquecemos do verdadeiro tesouro, o mais valioso de todos, que é a presença do Pai Celestial em nossas vidas. Olha, os tesouros da terra, eles podem trazer, sim, prazeres, mas esses prazeres, eles vão passar, eles têm um tempo determinado, não vão durar a vida inteira e não nos garantirão alegria para sempre. Algum dia eles irão acabar. E então surge a pergunta, e depois? E depois que essas coisas acabarem? Se nós então colocarmos os nossos corações no Senhor, na causa do Senhor, ali estará o nosso tesouro. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. O que você tem gastado o seu dinheiro? É só para você? É só para sua casa? Ou você ajuda pessoas? Ou você investe em missões? Ou você contribui com a sua igreja local, a fim de que o Evangelho se expanda, a fim de que não venha faltar nada na casa do Senhor, para que assim a obra seja alavancada? É momento de muita avaliação de si mesmo. Coloque o seu tesouro onde deve estar o seu coração. Lembre-se, você não é dono de nada seu. Então, para a gente concluir, tendo analisado um apelo do Senhor Jesus Cristo para que deixemos a ansiedade, conforme estabelecido no nosso texto aqui, de Lucas 12, do 22 ao 34, há algo que nós devemos então fazer: procurar o reino de Deus e, de certa forma, colocar o nosso tesouro onde deve estar o nosso coração, ou seja,
na obra do Senhor, nas coisas do Senhor, sabendo sempre que o Pai haverá de cuidar de nós, haverá de nos sustentar, porque Ele se importa conosco. Jesus disse que para colocarmos nosso tesouro onde está o nosso coração. Onde está o seu coração? Onde você tem investido? Onde você tem plantado as raízes do seu coração? Para alguns, o seu tesouro ou o seu coração está na busca dos prazeres terrenos. Vão gastar com festas, com bebidas. Outros já vão gastar com viagens. Vão gastar ou deixar-se gastar pelo mundo. Lembro de uma história contada por John Piper, um pastor americano. Ele dizia o seguinte, que depois de uma morte de uma missionária, enfermeira, que gastou todos os seus anos e todo o seu dinheiro na África, morreu aos 84 anos, voltou para os Estados Unidos e ninguém mais falou dela. Isso para o mundo, no primeiro momento, parece ser algo sem importância nenhuma. Uma idosa que morreu na África, sem importância. E, por um outro lado, ele falava, então, de um casal de bancários que haviam se aposentado e aí mudaram para uma ilha e passaram a colecionar conchas. Gastaram muitos dinheiros em conchas e aí depois as colocavam em quadros e saíram nos telejornais depois que morreram. E de que maneira você quer ser reconhecido? Por um colecionador de conchas? Por um gastador de dinheiro à toa? Ou por alguém que gastou não apenas o que tem, os bens, mas a sua vida aos pés de Jesus? É fácil dizer onde está o coração de alguém. É onde está guardado o tesouro dele. Então, a pergunta que eu faço para a gente fechar esse bloco aqui é: seu coração está no lugar certo? Você tem posicionado o seu coração no lugar que ele deve estar? Porque quando o seu coração está no lugar certo, não há dúvida, seu tesouro também terminará no lugar certo. Não seja ansioso. E para que você fique livre da ansiedade, você precisa estar colado ao Senhor e o seu coração precisa estar focado naquilo que o Pai quer para a sua vida. Vamos orar? Senhor, nós, à luz da Tua palavra, Senhor, nós somos exortados a deixar de lado a ansiedade. Mas quando nós olhamos para a luz da Tua palavra, quando estamos ansiosos, vamos perceber, na maioria das vezes, que nós estamos longe do Senhor, que nós precisamos colocar o nosso coração mais perto de Ti, Pai. Seja comigo, seja com os que me assistem nesse momento, que estão ansiosos, que não têm conseguido dormir, que estão vivendo à custa de medicamentos, ó Deus. Abençoe essas vidas, que eles realmente venham encontrar sentido em suas vidas quando entregarem por completo suas vidas e o cuidado de suas vidas ao Senhor, Pai. Longe deles toda preocupação, toda ansiedade, toda solicitude da vida, Pai.
Abençoe o teu povo, Deus. Fique conosco. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus, nós entramos na presença do Senhor e pedimos, por favor, encarecidamente, tenha misericórdia de nós, retire de nós toda a ansiedade, todo o cunho de preocupação, Deus, com esse mundo e faça com que a nossa vida, com que a nossa alma e o nosso coração, que eles estejam alinhados com o Senhor. Deus, que exista, se não existe ainda, que passe a existir uma escada, Deus, que nos ligue ao teu coração, Deus, que nos ligue à sala do trono do Senhor. No nome de Jesus. Amém.